E hoje é o dia da Bíblia, é o dia que a gente se alegra por Deus ter nos dado a sua palavra. E nós louvamos o Senhor pela sua palavra. Amados irmãos, quero chamar aqui pastor Heber. Ele nos trará um estudo especial hoje sobre a palavra de Deus. Então, convido os irmãos a acompanharem e que Deus nos abençoe por intermédio do seu amado servo. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esse dia tão especial, que é o dia da Bíblia. E louvamos a Deus pela semana que tivemos, que foi uma semana maravilhosa com o pastor Cristiano e também a pastora Lucélia. E foi uma bênção, porque aí ele pegou vários temas e nos mostrando, sobre a importância da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar com esse tema, porque isso é comemorado no Brasil inteiro. Nós vamos até mostrar aqui algumas datas importantes. E Deus, eu acredito, que irá falar conosco de uma forma toda especial. Eu fiz alguns slides para os irmãos. Então, ali é o primeiro, que é o nosso tema. Nós vamos intitular da seguinte forma: a excelência da Bíblia Sagrada. Então, esse é o nosso tema que nós vamos trabalhar esta manhã. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, como é que foi... Obrigado, meu irmão. Como é que foi dado início a essa data importante? Talvez o irmão já tenha lido, mas o início ocorreu da seguinte forma. Segundo slide, o início ocorreu da seguinte forma. Hoje eu vim com plano A, plano B, plano C, para não ter problema. Então acompanhe comigo aí, irmãos. Acompanhe comigo aí, por gentileza. A origem da Bíblia foi o seguinte. O dia da Bíblia surgiu em 1549 na Grã-Bretanha, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura do livro sagrado. A data escolhida foi o segundo domingo do Advento, celebrado nos 4 domingos que antecedem o Natal. Foi assim que segundo domingo de dezembro tornou-se o dia da Bíblia. No Brasil, o dia da Bíblia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada da Europa dos Estados Unidos, missionários evangélicos que aqui vieram semear a palavra de Deus. Durante o período do Império, a liberdade religiosa aos cultos protestantes era muito restrita, o que impediu que se manifestassem publicamente. E por volta de 1880, a situação foi se modificada e o movimento evangélico, juntamente com o Dia da Bíblia, se popularizando. Pouco a pouco, as diversas denominações evangélicas institucionalizaram a tradição do Dia da Bíblia, que ganhou ainda mais força com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, e em junho de 1948. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, tornou esse movimento mais forte. Então, houve uma perseguição, e aí esse Thomas Cranmer aqui, eu não sei se a pronúncia está certa, mas vou falar Cranmer. Thomas Cranmer, ele pegou e começou a colocar esse dia da Bíblia para que as pessoas pudessem ter acesso e a ler. Pouco a pouco, as diversas denominações evangélicas institucionalizaram a tradição do dia da Bíblia, que ganhou ainda mais força com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil em 1948. Hoje, o dia dedicado à Escritura Sagrada é comemorado em cerca de 60 países, sendo que em algum a data é celebrada em segundo domingo de setembro. Então, alguns países da América Latina, se eu não estou enganado também, fugindo um pouco da América Latina, mas um outro país, eu acho que é a África, eles comemoram em setembro, não em dezembro, porque isso é uma data comemorativa dos católicos, porque eles pegam o aniversário de Jerônimo, que traduziu a Bíblia, a tradução
para a Vulgata, teve a Septuaginta, a Ítala e a Vulgata. E aí o Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, eles pegaram o mês de nascimento dele e colocaram então a comemoração em setembro. Então a Igreja Católica Romana comemora em setembro. Comemorar domingo de setembro, numa referência ao trabalho do tradutor Jerônimo, conhecida a tradução da Bíblia para o latim. As comemorações do segundo domingo de dezembro mobilizaram todos os anos milhões de cristãos em todo o país. Pode voltar para mim aqui, por gentileza? Então é uma data importante, comemorada no mundo inteiro. Só que no Brasil é comemorado no segundo domingo de dezembro, porque é o livro mais importante do mundo, é o livro mais conhecido, é o livro mais lido, é o livro mais vendido, por isso tem essa comemoração. Esse aí, coloca por gentileza o próximo slide. Esse aí foi o bispo que colocou o Dia da Bíblia para que as pessoas pudessem ler. Ele foi perseguido no ano de 1556, foi colocado numa fogueira, queimado vivo, e aí esse foi o início de toda essa história. Aqui no Brasil, próximo slide por gentileza, aqui no Brasil virou lei. Houve um decreto, houve uma lei, a lei é 10.335, foi no dia 19 de dezembro de 2001, e na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele escreve o seguinte: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fique instituído o Dia da Bíblia, a ser celebrado no segundo domingo do mês de dezembro de cada ano, em todo o território nacional. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 19 de dezembro de 2001. Esse senhor da foto aí é o pastor, é o meu xará, é o pastor Heber Silva. É xará até no sobrenome. Esse pastor é o pastor Heber Silva, ele é da segunda igreja em Campos, no Rio de Janeiro, segunda igreja batista, e ele era senador na época. Ele apresentou o projeto de lei, e aí essa data foi comemorada, é comemorada até hoje. Então ele é pastor. No ano passado, ele completou 30 anos na frente da igreja batista e ele foi jubilado no ano passado. E aí continua fazendo a obra do Senhor, não está mais atuando na política. Então, essa é a história. Pode voltar aqui, meu irmão. Então, essa é a história que nós temos do início da palavra do Senhor, do início da comemoração desse dia tão importante. Irmãos, eu queria mostrar, antes de entrar no nosso estudo, duas curiosidades. Tem várias. Se você entrar no nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil, você vai ter uma playlist lá chamada Comemoração ao Dia da Bíblia. Com os áudios do pastor Cristiano, nós temos ali praticamente uns 20 estudos dessa semana. Então lá tem várias e várias curiosidades. Como que a Sociedade Bíblica do Brasil foi criada. Nós temos ali curiosidades do menor livro, do menor versículo da Bíblia, do maior, onde que está o meio da palavra do Senhor. Temos muitas, tem até poesia ali naquela playlist. Então eu peguei aqui apenas duas curiosidades para falar para os irmãos, para que nós possamos entrar no nosso estudo propriamente dito. A primeira curiosidade é essa aí. Curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. É o mais traduzido e é o mais vendido. Então ele foi o primeiro livro impresso de todo o mundo. Quando a imprensa foi criada, quando houve a possibilidade de fazer impressão, imprimir alguma coisa, a Bíblia foi o primeiro. Em 1460, o alemão Gutenberg finalizou um trabalho que demorou 5 anos. Durante 5 anos, ele trabalhando, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, ele demorou 5 anos. A invenção da prensa com tipos móveis
revolucionou o mundo. O primeiro livro impresso dessa maneira foi a Bíblia. E isso foi fundamental para a reforma protestante. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo desde então. Segundo as estatísticas mais recentes, fala que 2.900 línguas a palavra do Senhor foi traduzida. Em 2014, somente as Sociedades Bíblicas Unidas distribuíram 34 milhões de exemplares em todo o mundo. Considerando somente o Brasil, foram 7.600.000 de volumes impressos pela Sociedade Bíblica do Brasil, que publica as versões evangélicas. E são mais, e tem aí 3.400.000 das católicas, totalizando aí 11 milhões. Então, irmãos, primeiro livro impresso, a Bíblia. Livro mais vendido, a Bíblia. Livro mais traduzido, a Bíblia. Pode voltar, Davi. Então, o livro mais vendido, o livro mais traduzido, o livro mais importante é a palavra do Senhor. É por isso que nós temos que valorizar a palavra de Deus, porque não é um livro qualquer. Eu estava conversando com um colega de trabalho, e ele disse assim, porque lá a gente já fala que é evangélico mesmo, que ama a Deus, que prega a palavra, que é pastor, que está na igreja, a gente já chega nos locais falando isso. E ele falou assim, Heber, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Bíblia, eu não acredito na palavra do Senhor. E eu falei assim, você já leu a palavra do Senhor? Eu tentei algumas vezes. E eu falei assim, você já parou para abrir e ler com calma, pedir a Deus, já que você crê em Deus, pedir a Deus para que Deus fale contigo? Ele algumas vezes. Então, com calma, a gente está falando ali, mas eu vou depois comprar uma Bíblia bonita e vou dar para ele, e vou mandar uns estudos que nós já fizemos aqui na igreja, para que ele possa ter o acesso ao estudo da palavra do Senhor. Tem um estudo no nosso canal do YouTube chamado A Palavra de Deus. Eu tive até a oportunidade de ministrar em fevereiro desse ano. E foi um aulão que eu peguei do pastor Gedeon Júnior, de todo o estudo de bibliologia, então fiz um aulão ali naquela pregação. Então ali fala a origem sobrenatural da Bíblia, a indestrutibilidade da Bíblia, a Bíblia não perece, a Bíblia é atual, e eu fiz aquele resumão ali. Então, irmãos, tem pessoas que é assim, que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas fala que não acredita na Bíblia. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então nós temos que amar esta palavra, saber que é o livro mais importante. Lá em casa, eu sempre ensinei aos meus filhos, porque eu aprendi da minha mãe, que não se coloca nada em cima da Bíblia. Então lá em casa a gente não coloca nada em cima da Bíblia. Quando o André por um descuido, eu já não coloco mesmo, já aprendi isso. Então o André por algum descuido, ou a Eloá por algum descuido, coloca alguma coisa na Bíblia, eu não permito, porque eu aprendi isso. A minha mãe falava que não deve colocar nada em cima da Bíblia. Uma vez o pastor Elias Santana, alguns anos atrás, ministrou um estudo, e ele disse que tinha um amigo que dizia assim, que dizia não, deve dizer ainda, não deve ter. E ele falava assim, na Bíblia eu acredito até na capa. Lembra, pastor? Então a capa, se for preta, se for azul, eu acredito até na capa da Bíblia. Então, irmãos, é um livro que temos que reverenciar, porque é a palavra de Deus. Quando você abre em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz lá que a palavra do Senhor é viva, a ideia é essa mesmo. Parece que os textos ficam pulando, as letrinhas fica saltando, porque a palavra de Deus é viva. Quando você senta para ler, quando você senta para meditar, nós vamos entender que a palavra de Deus é viva. A segunda curiosidade, tem várias, mas eu peguei só duas, até por conta do tempo. A segunda curiosidade é a questão de capítulos e versículos. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, nós temos aí tudo bonitinho, capítulos nesse número maior, versículos nesse número menor. Então, tivemos aí 2 homens que trabalharam para que esse tipo de escrita, esse formato, chegasse até a nós. Então, a Bíblia só foi dividida em capítulos no ano de 1250, segundo a organização do cardeal Hugo Caro. Em 1550, Robert Stephens dividiu os capítulos em versículos.
Ela possui 1.189 capítulos, 929 no Antigo e 260 no Novo Testamento. 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Dependendo da versão, cerca de 31.100 versículos nós temos na palavra de Deus. O cidadão da foto aí é o segundo, é o Robert, porque o Hugo Caro eu não encontrei a foto dele. Pesquisei, olhei, tudo que foi jeito, não encontrei. Então esse cidadão que está na foto aí, esse senhor da foto, ele pegou a palavra do Senhor e dividiu em versículos. O primeiro trabalho foi feito em capítulos, depois ele pegou e foi dividindo em versículos. Ok, próximo slide, meu irmão, por gentileza. Então hoje, irmãos, nós vamos estudar o Salmo 119. O Salmo 119, ele é muito grande. Então nós não temos condição aqui de ler todo esse salmo. E o Salmo 119, próximo slide, por gentileza. Ele é muito interessante, porque o Salmo 119, nós não sabemos quem foi o autor. Uns dizem que foi Davi, outros dizem que foi Esdras, outros dizem ainda que foi um dos filhos de Corá. Nós não temos a certeza de quem escreveu o Salmo 119. O fato é que quem escreveu, ele dividiu o Salmo 119 em 22 seções. Ele usou esse alfabeto hebraico. E em cima desse alfabeto hebraico, ele pegou e dividiu o Salmo 119 em 22 seções de 8 versículos cada uma. A intenção do salmista foi que, as pessoas ao pegarem esse tipo de escrita, esse tipo de esquema, essa estratégia que ele usou, pudesse memorizar. Então, cada conjunto ali, nós temos 8 versículos. Então, a primeira letra do alfabeto ali é Aleph, a segunda é Bet, terceira Gimel, a quarta Dalet, depois vem Re, Val, Zain, Et, Tete, Iode, Caf, Lâmide, Mem, Num, Samek, Ain, P, Tissadê, Kof, Resh, Shin e Tal. Então ele pegou o alfabeto hebraico e dividiu ali em 8 sessões, em 22 sessões com 8 versículos. É como se nós pegássemos o nosso alfabeto de A a Z e colocássemos letra A, 8 versículos, B, 8 versículos, aí já dá 16. Então era mais fácil a memorização. Os salmos da palavra do Senhor, geralmente, são para ser cantado. Esse salmo, ele foi escrito na intenção de ser lido mesmo, de ser memorizado. Como o alfabeto, a língua hebraica, era a língua daquele contexto, ele usou então o alfabeto hebraico para incentivar as pessoas a lerem a palavra do Senhor. Próximo slide, por gentileza. Então esse tipo de trabalho que o salmista fez é conhecido como acróstico, que é uma composição escrita feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas ou localizadas no início ou no interior de frases e de versos. Então é conhecido como um salmo acróstico, certo? Porque ele pegou cada letra aqui do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Val, Zain, Et, por aí vai, e pegou essa letra, iniciou aí a sua poesia, a sua ideia, o seu conceito, o que ele queria falar. Ele estrategicamente divide em 22 sessões. Pode voltar aqui para mim, por gentileza, Jojo e Davi. Então, irmãos, o Salmo 119, ele é o mais importante assim. Dentro dos Salmos, ele é direcionado para exaltar e enaltecer a palavra do Senhor. O salmista amava tanto a palavra do Senhor que ele se dedicou a escrever esse salmo. Ele não tem 176 versículos por acaso. É por conta dessa divisão que o salmista fez. Ele amava tanto
a palavra do Senhor, que ele quis que as pessoas também conhecessem a palavra de Deus. É importante memorizar. Eu posso dizer que eu estou assim, que eu sou um privilegiado, porque esse trabalho de edição aqui da nossa igreja, você que está em casa nos assistindo, que vê o nosso trabalho aí no canal do YouTube, eu tenho um privilégio assim de ser a pessoa que faz as edições. Isso tem me ajudado muito a memorizar versículos da Bíblia, a memorizar textos da Bíblia. Então é muito importante nós memorizarmos a palavra do Senhor. Então eu escuto aqui na igreja, chego em casa, escuto de novo para poder editar, escuto uma terceira vez para poder colocar os textos em ordem. Então eu fico escutando. Então eu estou conseguindo memorizar, Evangelista Ledman, um número muito grande de textos da palavra do Senhor. Então vai chegar um momento que eu vou ter uma facilidade maior, porque eu estou ouvindo aqui e escuto em casa uma vez, duas, três vezes. Então, você pode fazer isso. Você pode pegar o seu smartphone, indo para o trabalho, colocar um fonezinho e colocar lá na leitura bíblica diária. Os pastores falam capítulo tal, versículo tal, e você vai saber exatamente onde é que está cada coisa, e aí você vai memorizando a palavra do Senhor. Então, ele quis que as pessoas memorizassem o texto. Então, ele vai falar aqui de lei, dentro desse salmo. Ele vai falar de mandamentos, ele vai falar de preceitos, ele vai falar aqui de ordenanças, ele vai falar de decretos. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, que é a Bíblia de Estudo Vida. E a Bíblia de Estudo Vida, ela colocou aqui os conceitos de cada item, digamos assim, que o salmista usou nesse salmo. De cada palavra-chave que ele usou nesse salmo. Lei, por exemplo. Então, na minha Bíblia Vida de Estudo, diz que lei é no sentido de ensino ou instrução. É usada com maior frequência. Pode significar uma ordem específica da parte de Deus, uma parte do Antigo Testamento chamada lei, ou Bíblia como um todo. Então, você vai ver muito na palavra do Senhor esta palavrinha lei, porque foi usado pelos autores da palavra de Deus. Então nós sabemos que existem as leis, e quando nós estamos agora na leitura bíblica diária, nós estamos vendo isso. As leis que o Senhor instituiu. Outro conceito aqui que nós temos é de estatutos e prescrições, que são um registro da vontade declarada de Deus e oferece orientação e instrução. Às vezes, refere-se aos 10 mandamentos. Então, quando você vê lá os 10 mandamentos, é um estatuto. É uma ordenança dada por Deus. Preceitos, um outro conceito, são regulamentos de uma aliança estabelecida pelo Senhor. Exemplo, a Santa Ceia. A Santa Ceia é um preceito, é um regulamento de uma aliança estabelecida pelo Senhor. Tanto é que nós falamos aqui, né? Quando nós pegamos o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Decretos são sinônimo de lei, mas a tônica recai nas ordenanças civis e rituais. Essas leis distinguiam os hebreus dos outros povos. E essa questão de rituais, essas ordenanças civis, estamos aprendendo na leitura bíblica diária no livro de Levítico. Mandamentos refere-se a ordens da parte de Deus com ênfase especial na sua autoridade. Aí nós temos a palavra, que é um termo mais genérico, que resume todos os demais, refere-se a toda a verdade de Deus, como quer que seja apresentada. E por último, nós temos promessa. É derivada no hebraico do verbo dizer, o que Deus falou será cumprido. Então o salmista, ao colocar esse salmo em 22 seções, usando cada letra do alfabeto hebraico, ele colocou essas palavras aqui. Colocou lei, colocou estatutos, preceitos, decretos, mandamentos e palavra. Nos slides eu tento destacar a palavra que tem no Salmo 119, para os irmãos entenderem mais claramente. Então, só recapitulando, o salmista, ele amava demais a palavra do Senhor. Não se sabe se foi Davi, não se sabe se foi Esdras, não se sabe se foi um dos filhos de Corá. O fato é que ele amava muito esta palavra e ele quis escrever de uma forma diferente, não para ser cantado, talvez. Os salmos geralmente são poesias, eram cânticos
que nós temos aqui na palavra do Senhor, mas a intenção do salmista aqui não, era que as pessoas pudessem ler, memorizar a palavra do Senhor. Porque se você lê a palavra do Senhor, se você memoriza a palavra do Senhor, se você conhece a palavra do Senhor, você não vai engolir, como é que é o ditado, gato por lebre. Você não vai comer qualquer tipo de heresia, de ensinamento falso. Eu escuto muitos estudos, muitas pregações com a minha esposa, e a gente já sabe. A gente escuta e já fala, não, isso aí não tem condição. Isso aí não dá para engolir. Então, assim, a gente escuta, às vezes aproveita 50%, às vezes aproveita 60%, às vezes aproveita 40%. Por quê? Nós temos uma igreja que ministra a palavra do Senhor. Nós temos uma igreja que prioriza a palavra do Senhor. A nossa igreja do Brasil para Cristo, ela tem uma fama, e uma fama boa. É a fama de quê? A igreja que estuda a palavra. Essa é a nossa fama, a igreja que estuda a palavra. E aí, irmãos, é uma bênção os estudos da palavra do Senhor. Nós estamos estudando a fundo o Êxodo, porque nós já tivemos na leitura bíblica diária, mas o pastor Gideon Júnior, o pastor Elias Santana, está aprofundando a questão do Êxodo, a questão de Moisés. Aprendemos como que foi os 40 primeiros anos de Moisés em um dos estudos. Depois aprendemos como é que ele chegou a 80 anos. Depois de 80 anos, quando você abre ali a sarça ardente, ali no capítulo 3, Moisés está com 80 anos. Muitos não sabem disso, que quando chega no capítulo 3 de Êxodo, Moisés já está com 80 anos. Então você tem aqui na palavra do Senhor, aqui na nossa igreja, você tem a condição de ouvir e aprender a palavra de Deus. Nós temos estudos na quarta, temos escola bíblica dominical, temos a leitura bíblica diária. Eu não estou dizendo que só nós fazemos isso, deve ter outras igrejas que fazem isso, mas nós fazemos. Todo dia, abre o smartphone, você tem ali a leitura bíblica diária. Então nós temos que amar esta palavra. E quando você memoriza a palavra, quando você aprende a palavra, você não vai engolir heresia. Você não vai ver tanta besteira que vemos aí. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a palavra do Senhor. Então nós temos que glorificar a Deus pela palavra de Deus. E hoje estamos comemorando essa data tão importante em vários países, não apenas aqui no Brasil, mas em vários países. Eu estava orando a Deus, quando o pastor Gideon Júnior me convidou, e eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta manhã, e eu posso até dizer que foi em conjunto com a minha esposa, porque a gente conversa muito sobre, quando eu vou pregar, eu converso muito com ela sobre o tema, sobre a ideia que eu estou tendo, e começo a orar, buscar a Deus, e ela falou assim, o Salmo 119, dá para você fazer isso. E aí, orando ao Senhor, e aí eu consegui elaborar esse estudo. Então, no Salmo 119, tem 22 sessões. Cada sessão, 8 versículos. E aí nós vamos ter 8 vezes 22, nós vamos ter aí 176. O número de versículos do Salmo 119. Então, ao preparar esse estudo, eu peguei um versículo de cada sessão, e em cima desse versículo eu dei um tema. E aí nós vamos então ter agora 22 temas, e nós vamos mostrar mais ou menos qual foi a ideia do salmista em dividir esse salmo, o que ele pretendia. Agora é claro, é igual eu falei lá para a aula de instrução dos professores lá, dos pastores. Cada um teria a liberdade de escolher o tema e de escolher o versículo que quisesse ministrar esta manhã. Eu escolhi esses, mas se o pastor quisesse escolher um outro tema e um outro versículo, ele poderia fazer sem nenhum problema. Então eu escolhi um tema e escolhi um versículo. Então vamos lá, na seção 1, Davi, por gentileza. Na seção 1, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, na seção 1, eu dei o seguinte tema: os que andam na lei do Senhor são bem-aventurados. E o versículo que eu usei foi o versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, na primeira sessão, os que andam na lei do Senhor são bem-aventurados. Pode voltar, Davi. Então, você quer ser bem-aventurado, você quer ser próspero,
você quer ter vitória na sua vida, você tem que trilhar nos caminhos do Senhor e andar na lei do Senhor. Olha o versículo 2 fala: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Então o salmista está dizendo para os seus leitores, ele escreveu e disse assim: você quer ter vitória, você quer ser próspero, você quer ser abençoado, medita na palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que pensam que felicidade é encher um copo de cachaça, é se drogar, vai encontrar a verdadeira alegria, é para os prazeres da vida. Não, a alegria verdadeira é quando você abre a palavra do Senhor, quando você lê a palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração e você vai encontrando aí a verdadeira alegria. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos bem-aventurados, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor, que não foi escrita por homens, não foi escrita por Mateus, não foi escrita por Marcos, por Lucas, por João, por Moisés, por Davi, por Paulo. Não, eles foram homens inspirados por Deus. Eles foram homens que Deus escolheu. 40 autores diferentes nós temos na palavra do Senhor, em um período de 1.600 anos aproximadamente, em 3 idiomas, dialetos diferentes, e aí a Bíblia foi sendo formada. Então esses homens que escreveram foram inspirados por Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. A palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então a Bíblia, você quer ser alegre, você quer ser feliz, você quer ser bem-aventurado, você quer ser próspero, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Então nessa primeira sessão, a ideia central que eu encontrei e que está aqui na palavra do Senhor, que está no versículo 1 e 2, é o seguinte: quer ter vitória, quer ser próspero, seja bem-aventurado. E como é que eu vou ser bem-aventurado? Quando eu leio a palavra do Senhor. Segunda sessão, Davi, por gentileza. Segunda sessão, que é Bet, a segunda letra do alfabeto hebraico, ele colocou do versículo 9 ao versículo 16. E eu peguei o versículo de número 9. E o tema que eu dei foi: como o jovem se mantém puro? Como o jovem se mantém puro? A resposta, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Observando conforme a tua palavra. Pode voltar, Davi. Então, irmãos, como é que um jovem consegue a pureza? Observando a palavra do Senhor. Existem muitos jovens, infelizmente, que estão cometendo suicídio. Nós temos um conhecido, não éramos amigos, mas era nosso conhecido. Há um mês atrás, se enforcou aqui na Santa Maria. Um jovem, bonito, forte, uma filhinha, acho que 1 ano, ele se enforcou. Porque o jovem está perdido. O mundo está oferecendo muitas coisas para os jovens. E o nosso pastor de jovens, que está aqui, o pastor Elias Santana, ele faz um trabalho com a nossa mocidade, com os jovens da nossa igreja. Tanto é que no mês passado teve uma grande vigília aqui na igreja dos jovens. Eu queria até vir, mas, eu falei, é para os jovens, então eu vou deixar lá. E aí eu queria até vir, olhei lá no Instagram, olhei na divulgação, mas aí depois eu acompanhei as fotos e vídeos, enfim. Uma vigília maravilhosa aqui para os jovens. Então, irmãos, os jovens estão perdidos. Então os jovens estão pensando assim: como é que eu vou purificar o meu caminho? Eu já fiz tanta besteira, apesar de ter pouca idade, já fiz tanta besteira, já fiz tanta coisa errada, como é que eu vou purificar o meu caminho? Fazendo o quê? A resposta está na palavra do Senhor. Como o jovem purificará o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Quando ele começar a ler a palavra, quando ele começar a estudar a palavra, ele vai conseguir purificar o seu caminho. Então a segunda sessão, Bet, segunda letra do alfabeto hebraico, aqui nós temos uma instrução para os jovens. Terceira, Davi, por gentileza. Terceira sessão, Gimel. Terceira letra do alfabeto hebraico, Gimel, sessão 3. Eu dei o seguinte tema: tira as escamas dos meus olhos,
para contemplar a tua palavra. Tire as escamas dos meus olhos para contemplar a tua palavra. E aí o versículo é o versículo 18. Versículo 18 diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Pode voltar, Davi. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas estão com os olhos tapados, não conseguem enxergar a palavra do Senhor, com outros pensamentos, pensando em outras coisas. A vida está tão complicada, o coração amargurado, ele está com os olhos tapados. E aí o salmista, aqui ele fala: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Quando você lê a palavra do Senhor, você vê que é algo maravilhoso. Nós temos versículos da palavra do Senhor, nós temos histórias maravilhosas, nós temos ensinamentos maravilhosos aqui na palavra do Senhor. Mas tem pessoas que leem e não conseguem entender. Tem pessoas que leem e não conseguem enxergar o que está aqui na palavra do Senhor. Por que muitas pessoas distorcem a palavra do Senhor? Eu aprendi com o pastor Gedeon, o nosso saudoso e querido pastor Gedeon, em uma aula que ele ministrou aqui de hermenêutica, que é a interpretação do texto, interpretação da Bíblia, como interpretar a palavra do Senhor. Ele falou uma frase, e essa frase eu não esqueci: que todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Por que tem muitas pessoas que lêem a palavra e distorcem a palavra do Senhor? Não pode pegar texto isolado e querer fazer desse texto isolado uma verdade. Tem que ler o texto, tem que ler o contexto para nós encontrarmos a verdade. O pastor até explicou que o contexto, ele pode estar no capítulo anterior, pode estar no capítulo posterior, ou está em toda a Bíblia. Você vai encontrar o contexto. Então ele fala: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Então ele tinha um desejo de conhecer a palavra do Senhor, mas ele tinha as escamas nos olhos. E ele fala: Senhor, desvenda, tira dos meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Terceira sessão. Quarta sessão, Davi, por gentileza. A quarta sessão é Dalet. E eu escolhi o seguinte tema: a palavra de Deus é a cura para a tristeza. A palavra de Deus é a cura para a tristeza. E ele fala no versículo 28: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Amém? Volta para mim, Davi. Eu atendi uma cliente no meu trabalho essa semana, e ela entrou muito cabisbaixa na loja. Cabisbaixa. A gente já sabe, porque a gente trabalha com produtos hospitalares, então a gente vê lá as pessoas que entram na loja. Então ela entrou cabisbaixa, com a voz bem baixinha. Ela falou assim: você tem cama? Falei: tenho. Aí eu mostrei a cama para ela motorizada, mostrei o tipo de cama para ela, e ela olhou a cama, expliquei tudo para ela, e aí eu falei assim: qual o peso da pessoa que vai fazer uso? Ela: está bem magrinha, aquela coisa toda, a voz bem baixinha. Tristeza. E eu acabei vendendo a cama para ela. Quando eu vendi a cama, ela falou assim: ela está com uma ferida aqui, porque está muito tempo deitada. Eu vendi um colchão pneumático para ela, que faz um trabalho de um tratamento em pessoas que estão assim. Aí eu vi a tristeza no olhar dela, porque ela está comprando uma cama, um dinheiro que ela não quer gastar, algo que ela não quer comprar, e está com alguém acamado em casa. Então, irmãos, tem pessoas que estão tristes por vários motivos. Às vezes você que está aqui essa manhã está com algum tipo de tristeza, algo que aconteceu na sua vida, na sua família, no seu parente, algo que aconteceu em alguma situação. Você que está me assistindo está numa tristeza muito grande, está numa angústia muito grande. E aí, irmãos, a palavra de Deus, volta lá, Davi, por gentileza, no quarto. Então a palavra de Deus, ela é o quê? É a cura para a tristeza. Pode voltar, Davi. Então a palavra de Deus é a cura para a tristeza. Então, se você está triste, não deixe o diabo fomentar no seu coração. Se você está triste, não deixe o inimigo plantar no seu coração que o único caminho é você acabar com a sua vida, que o único caminho é você destruir a sua vida. Não permita isso. Está triste?
vai para a palavra de Deus. Você vai começar a ler a palavra do Senhor e você vai começar a ter alegria, porque o Senhor vai te fortalecer, porque a palavra de Deus é viva. Você não está lendo um livro qualquer, você não está lendo um livro escrito por homem A, B, não. Está lendo um livro que foi escrito por Deus. Tudo que nós temos na palavra do Senhor foi escrito por Deus. Então, aqui, irmãos, é importante. Está triste, você que me assiste em casa, está triste, leia a palavra. Abre a palavra e você vai encontrar alegria. Então eu vi essa pessoa muito triste, triste mesmo, entrando ali. Mas, irmãos, qual o segredo? A palavra de Deus. Quando ela nasceu, eu falei assim, ó, que Deus te abençoe, que Deus dê a cura para essa pessoa. Tristeza, muito triste. Então assim, talvez esteja, não sei, não conheço a sua vida. Talvez você esteja aqui esta manhã numa tristeza muito grande. Qual o segredo, pastor Heber? Leitura da palavra de Deus. Eu não consigo ler a palavra de Deus. Então escuta a palavra de Deus. Se você abrir lá no YouTube, você vai ter a palavra de Deus lida. Você vai poder só ouvir a palavra de Deus. Eu não quero ouvir um versículo. Vai ler uma pregação, vai estudar uma pregação. E não vai em outro canto, não. No nosso canal do YouTube, escolhe o tema. Mensagens que edificam, escolhe o tema lá, você vai clicar, você vai escolher o tema que você quiser e você vai ser fortalecido. Então, irmãos, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Na outra sessão, nós temos Dalet, está aparecendo aí para você? Então, na quinta sessão, nós temos que é a quinta sessão, vai do versículo 33 ao 40. E eu escolhi aí o versículo 34. Inclina o meu coração à tua palavra. 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 Então o desejo do salmista era o que, irmãos? Que a palavra de Deus pudesse estar inclinada a Ele. Inclina o meu coração à tua palavra. Porque se você consegue preencher o seu coração com a palavra de Deus, você é um homem vitorioso. Você é uma mulher vitoriosa. Você consegue realizar as coisas de forma pensativa, não de forma precipitada, porque você tem a palavra de Deus em seu coração. Volta para mim, Davi, por gentileza. Então, a quinta sessão, que é a quinta letra do alfabeto hebraico, você tem aí, inclina o meu coração à tua palavra. Olha o versículo 34. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Pastor Heber, eu estou lendo a palavra, mas não estou entendendo de forma alguma. Peça ao Senhor, Ele vai te instruir, Ele vai te mostrar. Às vezes, irmão, nós que temos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, a gente pega um tema, a gente não sabe nem para onde vai. E a gente fala, Senhor, me dá um entendimento, Senhor, me mostra aqui nesse texto. Se o teu filho escolheu, se a tua filha escolheu, esse tema foi guiado pelo Espírito Santo. Então algo tem que ser dito. É uma coisa minha, viu, pastor Gedeon Júnior, é uma coisa minha. Eu não gosto de, quando eu sou convidado, de pregar outro tema. Se tem um tema, né, Adriana, né, pastor Elias? Se tem um tema, vai seguir esse tema. Eu não gosto, é coisa minha. Se eu sou convidado para pregar no tema, eu vou pregar no tema. Aí tem pessoas que falam assim, irmãos, o tema é esse, mas Deus, vou falar outra coisa. Tem um tema, vamos falar no tema. Então assim, às vezes nós não entendemos o tema. Às vezes nós não entendemos o que está aqui. Mas o que acontece? O que o salmista falou? Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Porque às vezes nós lemos e não entendemos. Então dai-me entendimento e guardarei a tua lei. E observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Amém? Sexta sessão, Davi, por gentileza. A sexta sessão é a letra do alfabeto hebraico Val. Então o tema que eu dei é a verdadeira liberdade. Dentro dessa sessão, a verdadeira liberdade. Qual o versículo? 45.
e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Então a verdadeira liberdade é buscar os preceitos do Senhor, a lei do Senhor. Você será livre. Você vai saber exatamente onde andar, o que fazer, como caminhar, as atitudes que tem que fazer, porque você conhece a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que pensam que nós cristãos somos pessoas infelizes. Tem muitas pessoas que pensam assim: o cristão é infeliz, o cristão não pode se divertir, o cristão não pode brincar, o cristão não pode se alegrar, porque eles pensam que a alegria tem que estar com a lata de cachaça na mão. Eles pensam que a alegria é estar fumando, é estar se prostituindo, é estar fazendo todo tipo de coisas que o mundo faz. Nós somos felizes, nós somos alegres, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E nós brincamos, nós se divertimos, nós saímos com a nossa família, participamos de muitas coisas, mas nós sabemos que é a palavra do Senhor. Eu tenho amigos de infância, a gente tem um grupo, amigos assim, de 2, 3 anos, meus primos, a gente se reúne para jogar uma bolinha ali todo sábado, a gente é amigo de infância, mas quando eles estão reunidos, que eu estou, não existe nada de moralidade, piadinha, eles até falam assim: não, vou falar não porque o Weber está aqui, não vou falar não porque o Weber está aqui, porque eles sabem que eu sou pastor, sabem que eu sou cristão, e em respeito eles falam: não, vou falar isso aqui não porque o Weber está aqui. Irmão, você pode se divertir, você pode brincar, você pode sair com a sua família, porque nós temos liberdade. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E aí o texto diz o quê? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu vou saber me comportar em qualquer local. Em qualquer local que você tiver, você pode se comportar, porque você tem liberdade. Próximo, Davi, por gentileza. A sétima sessão: perseguidos pela palavra. Perseguidos pela palavra. Sessão número 7 é Zaim. Sessão número 7, Zaim, a 7ª letra do alfabeto hebraico. O texto que eu intitulei nessa sessão: perseguidos pela palavra. O versículo que eu estou usando, 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Zombar, irmãos, é perseguir. Ali pode até colocar numa linguajar mais popular, mais atual, bullying. Fica zombando, fazendo bullying e perseguindo. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Então as pessoas vão te perseguir, porque você é cristão, porque você lê a Bíblia. Vai desviar da lei? De forma alguma. Pode voltar, Davi, aqui para mim. Então, o que acontece, irmão? Você conhece os mártires da igreja? Pessoas que morreram em prol da palavra do Senhor. Pessoas que estão numa padaria, por exemplo, em países comunistas, vê a pessoa com a Bíblia assim do lado e fala assim: de quem é essa Bíblia? Essa Bíblia aqui é minha. A pessoa morre na mesma hora, morre no mesmo instante. De quem que é essa Bíblia? Essa Bíblia aqui não é minha. E é da pessoa, estou dando um exemplo. Essa Bíblia é de quem? Essa Bíblia não é minha, eu não conheço. Porque sabe, se falar, vai morrer. Não, tem pessoas que amam a palavra do Senhor de uma forma tão grande que não nega. Pastor Heber, nós temos que fazer o quê? Falar ou não falar? Nós não podemos negar, irmãos. O detalhe é que nossa realidade é outra. O detalhe é que nós vivemos em um país livre, em que nós podemos pregar a palavra do Senhor livremente. Você viu o pastor Rodrigo lá no Ceará? Tem um vídeo do pastor Rodrigo no Ceará essa semana. Ele postou, está com o microfone na mão, os obreiros na frente da igreja e pregando a palavra do Senhor lá na rua da igreja. Uma vez eu vi o pastor Lutero, há um tempo atrás, com a caixa de som ali na rodoviária do Gama. Lembra, pastor Lutero? Com a caixa de som ali, cantando e pregando a palavra do Senhor. O Samuel, aquele que cantou aqui no culto de segunda-feira com a pastora Geide, há umas 3 semanas atrás, aqui do lado da Caixa Econômica, com violão e pregando a palavra do Senhor. Então tem pessoas que, nós estamos num país livre, mas tem países aí que só em você, em pensar e dizer que é um cristão, e ainda está com a Bíblia, você morre na hora. Eles te matam, porque não é permitido. É por isso que tem os contrabandistas da Bíblia. Pessoas que contrabandiam a palavra do Senhor, a Bíblia, exemplares da Bíblia, e vai atrás da cortina de ferro, colocando
contrabandeando a Bíblia para que essa palavra possa chegar. Tem um país aí que eu não me recordo o nome, que não podia entrar a Bíblia de forma alguma. Eles pegaram um balão, colocaram vários versículos bíblicos no balão, e aí soltava esse balão para atravessar a fronteira, e esses balões chegavam lá do outro lado, as pessoas pegavam os versículos que estavam naqueles balões e começavam a ler a palavra do Senhor. Nós somos privilegiados, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos. Mas pessoas foram perseguidas pela palavra de Deus. Só porque estava lendo a palavra do Senhor. Então, irmãos, o que o salmista diz? Volta lá, Davi, por gentileza. Então, o que o salmista diz? Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Olha o versículo aqui. Obrigado, Davi. Pode voltar aqui. O versículo 52 fala: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios, que abandonaram a tua lei. Os ímpios abandonaram a tua lei, abandonaram a palavra de Deus. E os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Então, irmãos, essa foi a ideia do salmista. Pegar e dividir em sessões, cada sessão com 8 versículos, para que pudesse ficar memorizado e eles pudessem entender melhor, aprender melhor a palavra de Deus. Amém? Eu recebi aqui a permissão do pastor Gedeon Júnior de dividir em 2 lições. Então hoje eu paro por aqui e no domingo que vem nós estaremos retornando para continuar esse estudo da palavra do Senhor. Eu gosto que os irmãos ficassem em pé, vamos fazer uma oração e eu já passo para o pastor Gedeon Júnior. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Derrame sobre nós o teu poder, a tua graça e a tua glória. E que nós possamos, ó Pai, nessa semana, esse dia tão especial, que é o dia da Bíblia, que é o dia da tua palavra. Louvamos, ó Pai, porque muitas pessoas são libertas, são livres, porque amam a tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é tão poderosa, Senhor, que ela penetra a alma, espírito, juntas e medulas. E a tua palavra diz que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Senhor, continua conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor Gedeon. Podem sentar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu acho incrível a criatividade do povo de Deus. Se você parar e pensar, alguém inspirado pelo Senhor disse: eu vou fazer um cântico maravilhoso sobre a palavra de Deus. E aí o que ele faz? Ele pega o alfabeto do país dele, e ele, naquele alfabeto, ele vai colocando premissas sobre a palavra de Deus. E eu quero te convidar para uma coisa essa semana, irmãos. Pastor Heber, são 22 letras do alfabeto hebraico. E o pastor Heber, ele vai... Não há necessidade. Obrigado, meu amor, obrigado. Só Deus para recompensar Cícero. Então, pastor Heber, ele vai trabalhar com um tema central para cada ponto, não é? Eu quero te convidar a, essa semana, a gente fazer o seguinte. Nós pegamos 7, não é? Leia aqui, ó. Se você pegar o Salmo 119, aí vai estar dividido. Aleph, Bet, Gimel e etc. Quando está dividido, é a divisão do próprio alfabeto. Eu quero te convidar. Pastor Heber, ele destacou no primeiro o versículo 1. Mas e você, lendo do versículo 1 até o 8? O que você vai destacar? Na segunda sessão do Bet, né, ele destacou a questão do jovem purificar a sua alma. E você vai destacar o quê? Seria interessante. Recorde durante essa semana, vá destacando. E já aproveite as outras sessões
e também destaque, e aí domingo de manhã pastor Heber vem e completa. Porque nós não vamos ter um estudo corrido num salmo tão bonito como esse, né, Heber? Vai devagar, vai com calma e completa direitinho na próxima semana. Mas o quanto Deus falou no nosso coração e Deus continuará no domingo que vem também falando. Amém? Que Deus nos abençoe. Então aproveitemos e leiamos várias vezes esse salmo que é maravilhoso, tá? E já destaque, pegue, anote na sua Bíblia o versículo que você destacou. Vamos ver se é o mesmo que o pastor vai destacar para a semana que vem. Fica como dever de casa, lição de casa, não é? Como é bom. Irmãos, que seria de nós sem a palavra de Deus, né? Sem a palavra de Deus. Que seria de nós? E não acabou, não. Domingo que vem tem mais maná vindo dos céus. Maná da parte de Deus. Uma coisa lindíssima e gloriosa. Amém?